Ora viva, bom dia, já está no ar o programa Hora 10, edição da manhã na TPA Notícias, onde a informação é sempre de primeira. O Paulo Mónica, muito bom dia. Muito bom dia, Ivan Falcão, bom dia a si que já está em companhia do Hora 10 nesta primeira edição da semana. Hoje são 29 de agosto de 2022. Estamos aqui com a mesma missão, deixá-lo mais e melhor informado. Vamos à análise que se impõe relativamente aos resultados provisórios e toda a movimentação em torno das eleições gerais que aconteceram no nosso país a 24 de agosto. Em estúdio já temos o Carlos Alberto, ele que é comentador da TPA e vai ajudar-nos a perceber tudo à volta daquilo que tem sido as reclamações e também as últimas notícias relativas às eleições de 2022. Vamos então estender o bom dia ao Carlos Alberto. Bom dia, Ivan. Bom dia, ao Paulo. Podemos começar por olhar por estas reclamações dos votos. A Comissão Nacional Eleitoral aprovou na manhã de hoje a ata de apuramento nacional dos resultados, tendo em conta os votos reclamados. Bom, essas reclamações eram previstas, não é? Quando há um processo de contagem, é normal que durante a contagem um ou outro voto não seja incluído, não por má fé, mas porque, como humanos, podemos errar, não é? E isso é normal em todos os processos eleitorais. Não acontece só em Angola, em todos os processos eleitorais, um pouco por todo o mundo, quando algum candidato sente que, com base nas provas que tem, nas cópias das atas que tem, os seus votos não foram bem contabilizados, ele reclama, não é? Portanto, houve aqui reclamações em quase praticamente todas as províncias, não é? Acho que estão cerca de, deixe-me só confirmar aqui, houve reclamações de praticamente Bengo, Benguela, Kwanza Sul, Kubango, Huila, Mochico, Luanda, etc. Mas o que mais ressalta a vista aqui é uma reclamação que surgiu nas redes sociais por via da UNITA, não é? E esta reclamação, este documento que foi entregue supostamente à CNE, circulou nas redes sociais e um pouco para baralhar, de acordo com o meu ponto de vista, a opinião pública. Por quê? Porque está provado que não foi só a UNITA que reclamou, os outros candidatos também reclamaram, mas só a UNITA é que pôs nas redes sociais uma carta com o assunto de reclamação, alegando que algumas atas não estavam conformes. E curiosamente, nesta reclamação que circulou nas redes sociais, a UNITA não põe qual é o número da ata, qual é o número da Assembleia. Quer dizer, vazaram a ata propositadamente para confundir a opinião pública, mas não vazaram as atas que davam suporte, alegadamente, à reclamação. Porque as provas da reclamação. Exatamente, porque era suposto, já que a UNITA pretende resolver na rua, porque devia resolver junto da CNE, se vazaram a ata e queriam que publicamente o público percebesse que eventualmente a UNITA tem vitória, que também vazassem as atas que dão suporte à própria carta, mas não fizeram isso. E não fizeram isso por quê? Porque eu continuo a dizer que a UNITA não tinha como ter todas as atas das Assembleias de Voto, porque a UNITA não esteve representada em todas as Assembleias de Voto por sua desorganização. Então, logo, um candidato que não tinha como estar em todas as Assembleias de Voto, não tinha como ter todas as atas, a não ser que falsificasse atas. E também, em relação à falsificação, isso vamos avaliar depois. Então, o que eu vejo aqui é que... Mas acha que é possível terem sido falsificadas algumas atas? Sim, não, há notícias que apontam isso, que houve atas que foram falsificadas. E por isso mesmo é que eu desafiei o Sr. Adalberto Costa Júnior no Facebook. Eu disse, Sr. Adalberto Costa Júnior, o senhor está a dizer que contesta a vitória do MPLA e supostamente a UNITA é que terá ganho, de acordo com atas que ele disse que tinha em sua posse. Então eu desafiei o senhor, já que ele diz que a CNE é um órgão do MPLA, já que ele diz que o Tribunal Constitucional é um órgão do MPLA e ele não acredita nas instituições, então que ponha as atas no Facebook. O Adalberto Costa Júnior tem uma página muito ativa no Facebook e eu desafiei-o para que ele publicasse as atas que davam vitória à UNITA para todos nós, publicamente, fazermos as contas e vermos se de facto a UNITA estava a ser batotada ou não. O que é certo é que ontem, estranhamente, Adalberto Costa Júnior, no funeral de José Eduardo dos Santos, já mudou o discurso. Já diz que
não contestou a derrota, mas ele tinha contestado no dia 26, isso está registado, há discursos que mostram isso. Ele já diz que não contestou a derrota, mas acha que tem mais mandatos, ou seja, acha que tem mais deputados. O ter mais deputados, por ter mais um, mais dois, de acordo com as reclamações, e ontem a CNE esteve reunida com as comissões provinciais eleitorais justamente para ver que tipo de reclamações podiam ser válidas, porque há reclamações que podem não ter sustentação, mas o que tudo indica é que houve mais 7.000 votos que foram validados e, atenção, nesses 7.000 votos validados, 4.000 vão para o MPLA, 2.000 para a UNITA e outros para os outros partidos, ou seja... 2.935 votos. Exatamente. Ou seja, se tivermos aqui a fazer contas, podemos dizer que, a correr risco, porque eu não tenho aqui bem os dados precisos, podemos dizer que a UNITA pode aumentar mais um deputado. Não é? Dos 90. Dos 90. Pode aumentar mais um, pode ter 91. E o MPLA pode aumentar mais dois, se calhar, com 4.000, mais ou menos, mais 2,5. Não sei como é que depois está. Mas o que é que nós podemos esperar destas, depois, o que é que se pode esperar depois desta recontagem dos votos? Não, quer dizer, a vitória do MPLA sempre foi inquestionável e é por isso que nós dizíamos que achávamos que Adalberto Costa Júnior devia ter fair play logo do início, em vez de fazer aquela pirotecnia que andou a fazer, promover uma conferência de imprensa para dizer que não concordava com a derrota, mas agora ontem já acaba por concordar porque não tem provas que mostram o contrário, porque se a UNITA tivesse provas que mostram que a UNITA ganhou, vocês podem ter certeza que a UNITA faria confusão. Vocês podem ter certeza disso. A UNITA não tem provas de que ganhou, aliás, tem provas, e é isso que eu posso dizer, de que perdeu, e aconteceu o mesmo em 2017. Aqui durante as análises eu sempre disse, a UNITA sempre fez contagens paralelas, mas nunca publicou esta contagem. Aconteceu o mesmo em 2017 e vai acontecer agora em 2022. Vocês vão ver que a UNITA não vai publicar a sua contagem paralela. É sempre assim. Nós conhecemos como é que isso funciona. É um pouco para fazer um pouco de confusão e depois confundir a opinião pública, e acho que a UNITA já devia sentir-se feliz porque atingir um marco de 90 deputados, agora pode subir para 91 ou 92, não sei depois como é que vai ser essas contas, vamos ver os resultados definitivos, já devia dar-se feliz porque é um marco histórico, não é? E a ata nacional definitiva será lida hoje. O que é que se espera por parte da reação dos partidos políticos? Não, tudo praticamente estava definido, Ivan. Nós já tínhamos dito isso, quer dizer, estes 2,70%, acho que faltavam dos 97%, não iria mudar muita coisa. Nós tínhamos dito aqui que podia acontecer mais um voto aqui ou mais um voto acolá, mas no fundo o grosso havia de se manter. Agora, há aqui um dado que é um pouco expressivo, que é esses 4.000 e tal votos para o MPLA dão uma maior... Quer dizer, estavam com 124, não é? Acho que agora pode ir para 126, por aí, ou 127. Vamos ver depois qual é a margem residual que o MPLA tinha já acumulada, porque os 124 e 90 deputados, ou melhor, o número de deputados não traduz de per si o número de votos que tinha, porque há candidatos que já tinham um residual antes mesmo desta contagem. Agora, com a nova contagem, somando com o residual, é possível que o MPLA some para 127, por exemplo, e é possível que a UNITA, por exemplo, suba de 90 para 92 ou 93, dependendo do residual e da província que está contabilizada, porque a província de Luanda dá mais votos para o Nacional por constituir 33% dos eleitores. Agora, vamos ver se esses votos em que praça eleitoral representa, para que depois a gente faça as contas e veja como é que isso aconteceu. Ou um outro dado que também, e as pessoas estão sempre a perguntar, mas como é que em 15 províncias dá X% e em 3 dá maior parte? Só nesta tua deixa, era só para também adicionar aqui que estávamos à espera que a Casa CS reposicionasse com estas vamos ver, é possível que sim. Não conseguiu qualquer deputado. Não conseguiu nesta recontagem? Pois, com 0,75%, o que converte a 65.223. Não, a Casa CS conseguiu 73. Pois. 73. Conseguiu 73. O PRS conseguiu 148, o MPLA 4.000, a FNLA 168, a UNITA 2.000, o Penjango 54, o PH 117. O 0,65 da Casa CE não converteu para nenhum deputado.
Não, o 0,75 ainda. Vamos ver agora, com esses 73 deputados, mas é muito pouco. Acho que pouco provável é pouco provável. Com 73 mais o 0,75 que tinha, não sei se vai conseguir chegar a 1%, acho que não, mas vamos ver. Como disse, são contas que dependem muito da praça eleitoral, ok? Porque falando só assim 4 mil para a UNITA, ou 4 mil para o MPLA e 2 mil para a UNITA, quer dizer, assim, a grosso modo, não diz muita coisa. O que tem que dizer é onde é que ele conseguiu 4 mil e onde é que ele conseguiu 2 mil. Porque se for em Luanda, por exemplo, o bolo é maior, o número de deputados é maior por ser a maior praça eleitoral. Se for numa Huila também, que tem uma grande praça eleitoral, também é maior. Mas se for Cabinda, por exemplo, que tem poucos votantes, ou se for, por exemplo, numa outra província como o Uíge, onde o número de eleitores não é tão alto, não representa tanto em termos de representação nacional. E é isso que as pessoas não percebem, porque as pessoas ficam a contar com o número de votos. Não, o número de votos onde? Porque tudo isso faz parte das contas. Essa não é? informação que o eleitorado também devia dominar. E depois, quer dizer, nós em vez de estarmos a ler e perceber as coisas, queremos fazer juízos de valor, queremos colocar em causa as nossas instituições, que é um erro. Quer dizer, nós devíamos ler mais, investigar mais, e em vez de estarmos a fazer juízos de valor de forma desnecessária, e depois ameaças contra jornalistas, quer dizer, um clima que não se espera. Esperamos nós agora que hoje, quando se ler o resultado final das nossas eleições, que todos os partidos políticos as aceitem. Atenção, que os partidos políticos estão representados na Comissão Nacional Eleitoral. Exato. É importante também dizer isso, que os partidos políticos, a UNITA, principalmente a KCE, estão representadas na Comissão Nacional Eleitoral. E os seus comissários até agora não denunciaram nenhum gesto de fraude da CNE. Ou seja, todos eles estão lá a confirmar a contagem, todos eles estão a reconfirmar tudo e eles não vêm a público dizer, olha, não, a CNE batotou aqui, eu batotou ali. Não, eles estão tão calados. Aliás, eu falei com alguns que dizem mesmo que o processo está a ser transparente. Quer dizer, eu falei com alguns da oposição que me disseram, Carlos Alberto, está a ser transparente, eu tive este cuidado. Então, eu acho que nós temos eleições livres, justas e transparentes, acho, porque há provas disso e quem tiver provas em contrário é que deve vir a público mostrar. E a postura da população, depois de ser lida logo mais esta ata nacional definitiva, como é que deve ser? Bom, é claro que qualquer eleitor que votou no seu candidato gostaria que o seu candidato é que vencesse, não é? Qualquer um de nós. Mas devemos ter um espírito de fair play também. O nosso povo, os nossos eleitores também devem ter um espírito de fair play, porque se o seu candidato não ganhou hoje, pode ganhar amanhã, não é? E é preciso perceber que nós devemos respeitar as opiniões diferentes, não é? Devemos respeitar as diferenças, Ivan, porque nós estamos um pouco num clima de intolerância, justamente porque há um partido na oposição que alimentou este discurso de que se ele não ganha é fraude e fez-lo mal. E hoje já está a começar a mudar o discurso, e ainda bem que Adalberto Costa Júnior já começa a ter um discurso mais no sentido de Estado, porque nesse momento nossos candidatos precisam ter um discurso com um sentido de Estado. Devem esquecer quesilhas partidárias e agora olhar para Angola, porque o que está em conta agora é a nossa estabilidade, é a nossa integridade física, e o país tem de avançar. Não é porque houve eleições que agora vamos ficar, quer dizer, obstaculizados numa questão que às vezes nem tem sequer qualquer sentido, não é? Então penso que nós devemos estar serenos. Aquele que venceu, que é o MPLA, porque praticamente já pode fazer a festa, não é? Com esses mais 4 mil votos que na recontagem que deram para o MPLA, já pode fazer a festa. Os partidos que não venceram também podem fazer a festa porque participaram, e principalmente a UNITA que conseguiu um marco histórico de 90 deputados, e penso que vai subir mais um bocado, e lutar, atenção, com democracia, com ideias, não é lutar, entrar em socos, e não é fazer ameaças contra jornalistas, contra a TPA, contra órgãos de comunicação social, que nada tem a ver com o processo, porque não é a TPA que esteve lá a fazer a contagem, quer dizer, há uma série de coisas
coisas quer dizer, situações de intolerância política... Que não devem ser fomentadas. Não é? Que não devem ser fomentadas. Isso também ocorre por quê? Porque nós lemos pouco. As jovens neste país só seguem o vento, não analisam a lógica, não procuram ler para poder perceber porque que a TP está a agir assim. Quer dizer, é tudo muito no segue-vento, no segue-bala, e isso tem que acabar. E as redes sociais também têm vindo a influenciar muito. Sim, as redes sociais. Nestas fake news. E é por isso que eu disse, qual é a razão de fundo da UNITA ter publicado a sua reclamação nas redes sociais? E está provado que a UNITA não foi o único partido, o único concorrente que reclamou. A Casa Ceia também reclamou, o Penjango também reclamou. Por que só a carta da UNITA é que vazou nas redes sociais? Perguntem-se. Isto está claro que é um partido que gosta de criar esse tipo de instabilidade. Porque ou das duas uma, se quer provar na rua e não nas instituições que está a ser batotada, que pusesse tudo. Agora, não é pôr uma parte e depois a tal declaração nem sequer menciona qual é a ata, qual é o número das atas, em que Assembleia, é tudo feito muito de forma amadora, quer dizer, e a UNITA até com a exposição daquela carta mostrou que não é um partido sério. Porque você, quando faz uma carta de reclamação, tem que dizer, olha, ata número X, da Assembleia tal, que temos votos de X, tudo muito bem específico, e depois com os anexos, não é? É isso que é uma carta que todo mundo sabe. Nós, quando fazemos uma carta para alguma instituição, a carta em si tem que demonstrar o que é que os anexos depois vêm dizer. Agora, não, nem sequer mencionou qual é a referência do anexo. Quer dizer, tudo muito feito de forma amadora. Quer dizer, a UNITA tem, quer dizer, só colocou mais, só deu mais um tiro no seu próprio pé e demonstra que é um partido desorganizado. Muito bem, Carlos Alberto, e esta análise em torno dos resultados definitivos que serão lidos hoje.